deixa eu apresentar aqui rapidamente, que eu não quero também, queremos ouvir muito o que você tem a dizer. Ediane Maria, deputada estadual do Estado de São Paulo, pelo PSOL, eleita em 2022 com 175 mil votos, foi trabalhadora doméstica, fundadora do Movimento Negro Raiz da Liberdade, militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, onde exerce a função de coordenadora estadual. Continua coordenando o MTST, querida Ediane? Continuo. Continua? Olha que risada gostosa. Ediane, eu quero que você conte, vou começar aqui só para lembrar um pouquinho da tua história. Você estava naquele acampamento lá de 12 mil famílias, né? Em São Bernardo do Campo. Conta um pouco daquela memória para gente lá vou te contar essa memória. Foi ali que eu ganhei memória também, né? Foi ali que eu tive um espaço de organização, que foi em 2017, né? Na maior ocupação da América Latina. Acho que todo mundo lembra, foi um boom, né? Foi na cidade de São Bernardo, ali na área verde. Você imagina uma área totalmente requisitada, em frente à Scania, né? Aquele lugar incrível. E ali que entra essa mulher, né? Com tantos sonhos, querendo o direito da moradia, mas sem entender todos os processos e as burocracias que são colocadas para todos nós, né? Porque ali foi aquele momento que quebrou aquele estereótipo de corra mais, acorde cedo, trabalhe mais, sabe? Ali você vê que existe todo um mecanismo também já construído, né? Para que a gente não tenha acesso. E aí o Jefferson, ele retrata isso muito bem, né? Isso também é um projeto, né? Toda essa construção, né? do último país que aboliu a escravização dos nossos corpos, mas também aboliu, mas não garantiu direitos nenhum, né? Ou seja, naquela época, imagina que nós vamos ter passado, pessoa como eu, mesmo tendo uma condição, o dinheiro para comprar um terreno ou uma casa, não conseguia, né? Eles boicotavam, eles não deixavam. Então, essas mazelas que a gente carrega ainda, né? Sobre toda essa violência que nossos antepassados sofreram e que a gente sofre ainda. Então, é ali que eu ganho minha consciência política, né? Que tudo que a gente faz na sociedade, tudo que a gente faz é política, né? Então, eu sou aquela mulher que conhecia o MTST na fila do leite do governo do Estado, ali brigando, né? Sou mãe solo de 4 filhos, e ali que começa a minha briga, aquele questionamento... Aliás, você viu que tinha alguma coisa errada ali e começou tinha alguma coisa... Ali eu achei estranho, viu? Eu quero saudar todos que estão assistindo essa live, né? Tem mais de 1.500 pessoas que estão acompanhando aqui ao vivo. Muito obrigada, sim. gente. Eu acho que, assim, ali naquele momento... Na fila do leite, eu vi que tem uma coisa errada. Foi pós-golpe da Dilma. Foi em 2016, eu já pegava o leite das minhas crianças, né? Todos eu pegava, mas eu vi uma coisa errada, porque chegava nos 7 anos, essa criança automaticamente ela não pegava mais seu leite. Só vai pegar esse leite do governo do Estado quando tiver idoso, quando tiver aposentado. Com mais de 60 anos, você consegue fazer a carteirinha novamente. Mas eu vi naquela fila que muita gente começou a aumentar aquela fila, né? Pós-golpe, começou a aumentar aquela fila. E eu era uma daquelas que ficava ali na fila. Meu filho fez 7 anos, o mais novo, Gustavo. Mas só que eu precisava do leite. Eu estava com 4 crianças dentro de casa, né? Mãe solo, né, separada, aquela loucura toda da vida, trabalhando como doméstica. Então, eu precisava dessas políticas sociais, que ajuda do leite, de uma cesta básica. Precisava desses apoios. Bom, é ali que eu comecei primeiro, a conversar com as pessoas. Eu via muito idoso, muita criança, muita mulher ali na fila. E eu chegava cedo. Você imagina, se chegar às 7 horas da manhã na fila, para 9 horas da manhã, 9 horas você talvez saia com 1 litro de leite, aquele litro de leite que a maioria, se não tiver uma geladeira, não consegue congelar, não consegue guardar para outro dia, tem que tomar aquele leite naquele dia, e ali que eu começo a ver alguma coisa muito errada. Mas eu tirava aquele meu tempo para conversar com as pessoas, né? Desde criança, é um negócio que eu tenho, Conde, desde criança que eu converso muito, minha mãe fala que eu sou conversadeira, que eu sou faladeira. Eu questiono a dinâmica do mundo, da cidade. Então, isso é muito bom, né, para nós. E eu era muito reprimida. Não pode perguntar isso, não pode falar aquilo. Você não pode perguntar pessoas mais velhas, não pode questionar tal coisa. E eu questionava. Bom, apanhei bastante, mas continuo questionando. Acho que por isso que a gente chegou aqui, né? De tanto questionar, de tanto trazer esse olhar de que tem alguma coisa aqui errada. Não é isso que eu acredito. Bom, e é ali que eu começo a ver as coisas erradas. E aí uma companheira, ela me chamou para ir para uma ocupação. Ela falou assim, vai ter uma ocupação. Porque a partir dali, daquele momento, eu pertencia àquela fila. Você tem noção disso? Eu pertencia àquela fila, porque eu falava com as pessoas. Eu ficava ali 2 horas falando com as pessoas. Quero entender por que ela estava ali. Você se tornou uma líder ali, né? Se tornou uma líder. Sim, a minha história de vida, ela me impulsiona a chegar nesse lugar, né, que a gente está hoje. Por questionamentos básicos, de tipo, por que essa fila está aumentando? Porque o senhor não está tendo aposentadoria?
Então, você começa a ter acesso a pessoas que estão sofrendo violência doméstica, sabe, de pessoas que estão desempregadas, de pessoas que dependem do auxílio do governo. Você começa a ter acesso realmente ao teu bairro. O teu bairro está ali naquela fila. Algumas representações estão ali naquela fila. Então, você começa a entender a dinâmica. Não era uma pessoa politizada, não entendia muito, só sabia do golpe, e comecei a ver os retrocessos na minha pele, né, a partir do momento que as políticas públicas e sociais começam a assumir para todos nós. Ou seja, é ali que eu começo. Bom, dentro do MTST só enfatizou, porque eu entrei pela minha casa, inclusive no dia, não me esqueço, essa noite, foi uma noite linda. O céu estava simplesmente igual tá aí na tua tela, azul, uma noite azul, com o céu cheio de estrelas. E eu cheguei, eu falei, eu quero um lugar lindo, eu quero um espaço bem bonito. Né? Então eu escolhi, ali tinha o logo da Scania na frente, eu sempre falo isso. Tinha um logo maravilhoso, e eu, ai, nossa, que coisa incrível. Você ajudou a escolher o local de acampamento? Não. Eu sou acampada, entrei como acampada. Ou seja, então eu ali aquela coisa e tal, faço meu barraco, lá. E aí, cara, sabe o que eu encontrei na ocupação? Eu encontrei pessoas como eu. Porque muitas vezes eu estava ali na fila do leite, eu ia questionar uma coisa, a pessoa tinha medo de perder aquele único litro de leite. Né? Tipo, eu não vou falar, não vou questionar, eu vejo que está errado, mas eu vou ficar quieto. Ali não. Na ocupação, chegou a 12 mil pessoas, famílias ali, né? E eu era uma daquelas que chegava a ficar na porta da ocupação ali, falando que as pessoas correm, venham, né? É um direito nosso, vamos construir nosso barraco, vamos construir. Porque ali as pessoas ouviam. O impressionante era que as pessoas ouviam. E elas olhavam para você como uma pessoa importante. Tipo assim, você tá mudando. Que bom que você está aqui e que bom que você está nos recebendo. Né? Eu acho que essa sensação de pertencimento foi fundamental. A história linda. Esse acampamento, Povo Sem Medo, né? A história desse acampamento precisa ser contada. Eu não sei se já tem um documentário sobre, mas precisa ser publicado livro, tudo mais, porque foi um momento muito inspirador, importante da luta política nesse país. Foi o maior acampamento da América Latina, acho que da história. Foi o maior acampamento da América Latina. A gente ali teve... Você imagina, o Lula estava ali, né? Lula foi lá? Já sofreu golpe, que a gente sofreu golpe mais uma vez, né? O Lula foi, a Dilma, toda aquela organização política ali, né? De pessoas que estavam ali entendendo, e nós, né, pessoas como eu, que estavam começando a entender esse processo político partidário, né, do golpe, né, porque eu sou essa menina que eu vivi a política pública a partir do momento que elas foram efetivadas, que chegaram até nós, né, e várias não chegaram, porque faltava essa informação, faltava essa comunicação, por isso que eu sou tão, assim, agoniada, sabe? A gente faz tanta coisa. Ediane, você é maravilhosa. A gente aqui sempre, né, chorando, né? E é bom lembrar da Marielle hoje também, mas nós temos aqui a Ediane em São Paulo, que, olha, vai dar um trabalho para esse Tarcísio. O pessoal está aqui celebrando sua presença, ó. Lúcia Varenga, maravilhosa. Ediane Maria, todo mundo aqui comentando. Daqui a pouco eu vou trazer mais comentários. Eu quero perguntar um pouco sobre o seu trabalho hoje na Câmara Estadual. Você defende os direitos, a sua pauta principal é o direito das empregadas domésticas. Como é que está a situação? É isso mesmo? Confirma para mim, por favor, se eu estiver enganado. Eu sei que você tem muitas outras preocupações também. Como é que está a situação estrutural hoje das trabalhadoras domésticas? O que está faltando depois daquela... No governo Dilma, né? Nós tivemos ali a regulamentação da profissão, né? Isso. No governo Dilma. De lá para cá, como é que as coisas estão tramitando? Retrocedemos? Acho que com certeza retrocedemos depois do golpe, depois de tudo aquilo, né? Olha, gente, eu quero mandar um abraço para todo mundo que está aqui novamente, um beijo. Como é bom a gente estar aqui, estarmos vivas e fazendo política, né? Olha, como que tá? Eu sou a primeira empregada doméstica eleita no estado de São Paulo. Sou migrante nordestina, sou mãe solo de 4 filhos, sou uma mulher negra, então a gente traz várias pautas para dentro da Assembleia Legislativa. Falar do trabalho doméstico e falar das condições que nós vivemos na sociedade é olhar para uma amplitude. Não dá para falar do trabalho doméstico, direitos a assegurar, sem falar de moradia, sem falar de saúde, sem falar de educação, sem falar da segurança pública. Eu trato, né? Eu tenho a primeira comissão, inclusive, do Brasil, a primeira frente parlamentar que discute trabalho doméstico e cuidados, foi o nosso mandato que está construindo
Inclusive, vamos ter um seminário gigantesco agora, dia 16 de março, né? Na Casa do Povo, aqui em São Paulo. Ou seja, a gente está falando de várias dificuldades, né? Desculpa, gente, que a nossa categoria enfrenta. Bom, é necessário falar que 10 anos pós a PEC das domésticas, que foi muito boa, mas que ainda deixou muita gente fora dos direitos trabalhistas assegurados. Por que eu falo isso? Porque eu acho que todo mundo que conhecia, ou que conhece, ou que é empregada doméstica, ou que é patrão, ou que conhece alguém, vai saber. Naquela época, quando aprova a PEC das trabalhadoras domésticas, a gente, que garante direitos para a gente, eu também fui uma das contempladas, foi que eu trabalhava 3 vezes por semana naquela época, então eu já estava há mais de 10 anos nessa mesma casa, e foi, quando veio a PEC das domésticas, eu consegui meu registro de carteira. Isso foi maravilhoso, foi um marco na história do nosso país, porque é esse o processo de reconstrução que a gente precisa, né? Fazer com que um trabalho que é invisibilizado, ele ganhe um protagonismo, que essas mulheres garantam direitos. Porque chega um momento do trabalho doméstico, Conde, que a gente olha e fala assim, porque eu não estou pagando meu INSS, eu não sei para onde eu vou, né? Eu não sei qual que vai ser o meu futuro. Porque foi isso que eu parei para pensar, como que vai ser o meu futuro, né? Para onde que eu vou? Vou me aposentar? Eu vou ter algum direito? Porque são tempos trabalhados. Toda e qualquer mulher que recebe o seu salário, né? Seja uma diária, seja... porque a maioria da categoria, mais de 40% da categoria hoje, você imagina, ganha meio salário mínimo. Ganha menos que o salário? É meio salário mínimo. Meio salário. Meio salário. Para trabalhar 8 horas por dia? Aí depende da casa. Depende da casa. Tem casas que você trabalha mais tempo, que nem eu morei na casa dos meus patrões por muito tempo. Ou seja, eu lembro que na época era R$200, em 2002, era R$200 o salário que eu recebia, que eu acho que era o salário mínimo. Mas aí eu morava na casa. Ou seja, não tinha um horário. Não existe um horário. O trabalho doméstico é importante colocar que não existe um horário, não existe. Por isso que é importante regulamentar, porque não tem um horário. Eu posso pegar. Se eu moro na casa, agora 6 da manhã, eu vou dormir meia-noite, 10 horas, 8 horas. A PEC não regulamentou isso? Ela regulamentou, mas assim, quem tinha 3 dias na casa dos patrões, igual eu na época tinha, 3 dias que eu trabalhava, segunda, quarta e sexta, eu entrei nessa PEC, eu fui assistida por essa PEC. Quem trabalhava 2 vezes por semana já não entrou. Quem trabalhava 1 vez por semana também já não entrou. Por exemplo, a diarista, a mulher que trabalha como diarista, ela vai hoje na casa de uma pessoa, amanhã na casa de outra, depois na casa de outra. Essa mulher não foi assistida pelo programa, pelo projeto de lei. Ou seja, várias de nós da categoria ficou fora, né? A gente, inclusive, no nosso mandato lançou o PL da Casa da Doméstica, que é exatamente porque existem vários programas, é importante colocar, tem vários programas da assistência social, várias coisas, vários direitos e secretarias que têm muito investimento do governo estadual, do governo federal, que é necessário que faça esse repasse para as mulheres, porque existe essa saída. Só que assim, o nosso PL da Casa Doméstica, inclusive, era para que nos PATs se instalasse, né, um ponto de atendimento para que as mulheres procurassem o seu direito. Porque a gente ainda não se vê como uma trabalhadora doméstica, né? Só a gente vê empregada doméstica. Então, a gente não está ainda ali, né? Tem uma grande luta. Eu posso até falar da Laudelina de Campos Melo, que foi uma mulher que fundou o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas em Campinas, aqui no estado de São Paulo. Posso falar dessa luta. Uma mulher que também, pela história, não foi uma mulher que ganhou grande protagonismo na história. E é importante a gente trazer a fala quem é Laudelina de Campos Melo, a importância da Laudelina, inclusive, para a construção dessa PEC, né, para garantias de direitos. Ou seja, a gente está falando de uma categoria ainda que hoje somos aquelas que sofremos violência doméstica, sofremos violência patrimonial, somos aquelas mulheres que ainda ganhamos menos que o salário mínimo, somos aquelas que somos as mães solo, várias de nós têm que criar nossos filhos, e várias de nós, assim como eu, ainda tem que esperar um alimento vencer no armário do patrão para a gente levar para a nossa casa. Eu vivi muito isso, muito, mas muito, muito. Até chegar o momento que a minha filha começou a falar, mas por que está tudo vencido? Quando a minha filha foi fazer ETEC, né, meio ambiente, então ela falou assim, chegou em casa querendo ver, vamos ver as validades, vamos arrumar esse armário de comida. E aí foi quando ela viu, e colocando tudo na sacola, eu falei, não, você vai colocar tudo de volta. Porque se você tirar isso,
a gente não vai ter o que comer. Então, a gente está falando dessas violências, né? Desse silenciamento. Você imagina uma categoria que ainda tem que negociar com o patrão. E a gente está falando de quem vai comer e de quem vai não conseguir comer, se falar não. Eu também fui uma daquelas que minha patroa tentou o tempo inteiro falar, não, Ediane, não quero, é melhor te dar esse dinheiro, né? Não quero, não precisa ser registrada, não sei o que, só que eu estava lá mais de 10 anos sem ter nenhum desses olhares. Então, eu falo que a PEC das domésticas, ela não só nos garantiu o direito de carteira, mas ela nos deu fala, nos deu argumento para poder falar desse lugar. Mas não é só isso, a gente está falando de vários assuntos no mandato, o mandato debate várias coisas. Perfeitamente. Bom, antes de seguir aqui, deixa eu trazer o carinho do público com você aqui, que está muito bonito. Deixa eu até colocar aqui, colocar em destaque, para a gente poder ler com muita atenção. Cris Beach, adorei a risada dela, amei. A Morgana, mulher guerreira Ediane, está dizendo maravilhosa mesmo. Eloneida, deputada Ediane, radialista na fala e na aparência. Ela é uma potência, sensacional. Cris, estou emocionada, que mulher me representa, parabéns. Flávia Campos, o Brasil é maravilhoso, parabéns, deputada, você é orgulho. Maria Marta Antunes, que mulher corajosa, parabéns. Deise Vasconcelos, como é bom estarmos aqui, estamos vivas de estudo mesmo. Ediane, maravilhosa. Evelina Antunes, salve Ediane. Dai, Ediane, Maria, MST, um coração aqui. Tá emocionada, Ediane? Sempre, né? Sempre. Margarida Maria Andrade Maria, Ediane é linda. Que bom que você está aqui, eu estou muito feliz também. Dá um abraço para a Mônica aqui, que viabilizou esse encontro. Você estava na Argentina, né? Você tá fazendo... Olha, não conseguimos ir. Eu quero mandar um beijo para todo mundo, gente. Que delícia a gente estar aqui hoje, para fazer política. Gente, é sobre isso. A gente tem que, cada vez mais, eu sempre falo isso, porque a direita, a extrema-direita, né? Porque eu falo aqui no parlamento, lidar com a direita, a gente consegue lidar com a direita. Existe um diálogo com a direita. Agora, com a extrema-direita, gente, é difícil o debate. É difícil, sabe, você conseguir tirar alguma coisa dali, né? E aí eu falo sempre isso, gente. A gente sorri muitas vezes, no momento que a gente deveria chorar muitas vezes, porque a gente fala que o parlamento é um lugar que ainda... Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, por exemplo, é 94 deputados. Somos 5 mulheres negras. 5. Ocupando aquela casa. Ou seja, a gente vê um Estado, a gente vê toda essa construção que não é para nós, mulheres, né? Eles não pensam política para nós. Né? Então, por isso que a gente vê um grande número hoje de violência doméstica que aumentou, assim, gigantescamente no nosso Estado e no nosso país. A gente viu, inclusive, é importante colocar o que, lá no início do mandato do nosso presidente Lula, que ele falou que as delegacias da mulher têm que funcionar 24 horas. Só que nós ainda não temos isso, gente. Aqui no estado de São Paulo, nós temos 140 delegacias da mulher no estado que tem 645 municípios, onde apenas 11 delegacias da mulher funcionam 24 horas. E a gente está falando na Redonda Delegacia da Mulher, que está centralizada. Várias mulheres não conseguem encontrar uma delegacia. Várias de nós passam por uma vida inteira sem saber que está sofrendo violência doméstica. Ou seja, por isso, vou até ler aqui para vocês, gente, por isso que na última quarta-feira, dia 6, fiz uma representação ao Ministério Público de São Paulo para que o órgão investigue, né, e cobre do governador Tarcísio o cumprimento da Lei 14.541 de 2023, que diz que todas as delegacias da mulher têm que funcionar 24 horas. Mas, para além disso, eu posso falar de mais coisas. Não existe uma grande politização, uma grande publicização sobre o que é violência doméstica. Nós sabemos, a grande maioria, que a violência doméstica quando é a violência física, mas não a violência patrimonial, psicológica. Várias de nós chega, né? Eu tenho que ouvir de muita gente, que bom, né? Eu escuto muito isso. É impressionante. Ediane, vou falar para vocês agora. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando você fala em violência doméstica, você está se referindo à violência que a trabalhadora doméstica sofre ou violência doméstica de maneira geral? Eu estou falando da violência geral. Estou falando da violência doméstica geral. Porque as trabalhadoras também sofrem, muito. Ave Maria, todos nós sofremos demais, gente. É muita violência. Nascer mulher no Brasil é lidar com a violência doméstica, lidar com todas as violências, né, que eles organizam para nós. Né? Ou seja, chegar ali na Assembleia é trazer esse olhar.
de tipo, não está bom. Não adianta colocar para a mídia que está tudo bom. A gente está falando de 11 delegacias da mulher que está aberta, só que temos ainda um número insuficiente de 140 delegacias para o estado de 645 municípios. Ou seja, não existe esse olhar. E lembrando, hein, que 8 delegacias da mulher são na cidade de São Paulo, né, que está funcionando 24 horas. As que funcionam 24 horas na cidade de São Paulo, existem 8 dessas 11 que funcionam. Aí a gente vai levar para o interior, né, que é Santos, Baixada Santista, que aí funciona, tem uma que funciona 24 horas, mas a gente está falando ainda de um número muito pequeno. É necessário que se haja uma grande divulgação sobre a Lei Maria da Penha. É necessário que a gente debata na sociedade amplamente o que é violência doméstica, gente. São várias coisas, são vários silenciamentos propositais que a gente não tem acesso. Você está lutando agora nesses lugares. Justamente para aumentar a oferta das delegacias e aumentar o horário de atendimento das delegacias. O Lula tinha falado isso também, né? Você destacou aqui, ele falou justamente isso. Agora, me diz uma coisa, Ediane Maria, você se candidatou a deputada estadual assim, de primeira? Você foi a primeira? Você não quis ser vereadora antes? Como é que... Não. Foi direto para deputada estadual. Olha, gente, foi uma grande surpresa. Por quê? Eu sempre fui uma grande... que eu falo, né? Que minha formadora, minha organizadora, que é a Andréa Barbosa, ela sempre falou que a coordenadora da ocupação Povo Sem Medo, eu entrei. Teve uma reunião da coordenação que ela falou o seguinte: a gente não forma um militante, uma liderança, ele já nasce. Ele só precisa estar num lugar adequado para que ele saia, né? que ele solte essa liderança dele. Então, a importância, né, de ter pessoas que têm esse olhar de tipo assim, cara, eu sempre falei com todo mundo, era o leãozinho da ocupação, você imagina? Era aliás, o leãozinho. Leãozinho é uma boa metáfora para você. Olha a ajuda dessa leoa. Eu virei pomponzinho, sabe? Eu virei alguém. Você sabe que você virar alguém, né, no lugar? Na campanha eu falava muito disso. Eu falava, sabe o que o Estado de São Paulo faz? Porque eu sou uma migrante que veio de uma cidade pequena, floresta, sertão do Pernambuco, mas lá todo mundo me conhecia. Moradora da periferia, mas todo mundo me conhecia. Eu era filha de José Merente, que chamava meu pai de canoeiro. A pessoa fala, seu pai era pescador? Eu falo, não, gente, ele era um pedreiro e trabalhava ali, também tinha uma banca na feira. Mas eu conhecia todo mundo, eu era irmã de alguém, eu era a prima de alguém, eu era alguém. São Paulo, ele fez uma coisa contrária, que foi me dividir. Aqui eu não era mais ninguém. São Paulo fez isso. De você, tanta gente, a pressa, a correria, todo mundo correndo, condução de 2 horas de trânsito. Então, a gente acaba correndo, a gente não faz amizade. Eu venho nesse lugar de fazer amizade, de conversar com as pessoas, de entender, de questionar a cidade. E eu falo desse apartheid que existe na sociedade, não houve na história do nosso país oficializado, mas que continua. É só olhar. Eu olho para os meus conterrâneos aqui do estado de São Paulo e toda e qualquer reunião que eu vou, quem aqui é do Nordeste? Eu! Ou seja, a gente está em todo lugar, porque houve também aquele processo, né, da escravização, das construções dessas grandes metrópoles, desses grandes estados. E a entrada dos nossos corpos era lá, pelo Pernambuco, né, dos navios negreiros embarcavam e traziam a gente. Ou seja, a gente constrói o país. Ou seja, foi um absurdo ouvir o Bolsonaro falar que nós tínhamos que comer capim, que nós tínhamos que sumir, que não havia investimento. E aí, ó como eles fazem a política suja. Dali a pouco ele estava falando, os nordestinos têm que estar na Paulista, os nordestinos. Gente, a gente não esquece. Nós somos um povo politizado, a gente sabe. Mas, assim, foi de primeira. Foi de primeira minha campanha. Porque, assim, em 2017, 2020, estava fazendo campanha para outras pessoas. Estava fazendo campanha. E já foi eleito. Gente, apaixonei aqui, meu Deus do céu. Desculpa, vou ter que falar isso aqui, maravilhoso. Ediane, você vai... a gente está terminando esse papo aqui, mas você vai voltar com frequência aqui, hein? Posso chamar você sempre? Pode chamar. Eu posso te falar uma coisa rapidinho? Peraí, antes de você falar, deixa eu só ler aqui a mensagem do Paulo Paiva. Isso sim é representatividade. Parabéns, Ediane. Ediane, pode falar o que você quiser, querida. Deixa eu te falar um negócio. Rapidinho para quem está aqui acompanhando. Quando veio o desafio,
A primeira coisa que eu falei foi que assim, eu não sou política, né? Que eu não sou política, eu não entendia dos meios institucionais e tal. E aí o desafio foi esse, tipo assim, você imagina, eu não era conhecida para fora do MTST, assim, muito para fora. Era uma pessoa que me conhecia. Mas eu estava em tudo que é ato, então eu participava de tudo, estava na organização, sou madrinha das Cozinhas Solidárias, que agora virou um projeto de lei, né? Graças ao Lula, por isso que eu falo da importância da gente ter, né, nossas majoritárias, nossos presidentes, nossos governadores, nossos prefeitos, para que a gente consiga fazer com que a coisa ande, com que a política que a gente espere, almeja, chegue na ponta, chegue para pessoas como nós. Bom, eu aceitei o desafio e aí o impressionante foi ver as pessoas que, assim, eu sempre falei assim, gente, eu acho que se a gente convencer uma pessoa, duas pessoas, né, mesmo que a gente saiba a dificuldade da pessoa, às vezes não vai voltar no dia, a pessoa acaba esquecendo, né, porque a política institucional muitas vezes é distanciada de nós, então muitas pessoas não entendem essa importância, mas assim, só de ver as pessoas assim, Ediane, eu votei em você, que orgulho, que carinho, não foi aquele voto que a pessoa vai ali, não tem quem votar, vou votar nela. Não, foi um voto de falar assim, estou votando na minha mãe, estou votando na história da minha tia, na história da minha avó, na minha história. Eu conheço alguém assim. Eu vi várias trabalhadoras domésticas que chegou assim, que o empregador, o patrão, chegou assim e falou assim, Ediane? Eu falei, oi. Ediane, é você mesmo? Eu falei, ele falou, sabe como que eu te conheci? Eu falei, como? A menina que trabalha na minha casa falou de você. Falou, conhece o empregado doméstico? Conhece essa mulher, sabe? Vota. Foi uma votação de baixo para cima, de cima para baixo, de todo mundo que se envolveu na campanha. Né? E hoje em dia, continuem nos mercados falando, né, orientando o povo, porque hoje eu tenho uma visão mais ampla, de tipo assim, por que que nos jardins tá caro, né? Que a gente encontra muita gente no plenário, gente, que é uma desinformação total. E eu fico boba, né? Porque muitos de nós acompanham pela rede social, mas eu acompanho ao vivo. Você imagina aquelas fake news ao vivo, na tua cara, e aí eu vou falar, você tá com algum problema. Bom, vamos lá, o que eles colocaram? Tipo, tá caro o preço do alimento em tal lugar. Que começaram essa loucura, né? Olha, o Lula prometeu picanha e está dando abóbora. Que bom que nem abóbora estava comendo no governo Bolsonaro. Aí eles olham e falam o seguinte, aí fala assim, qual lugar que você está indo? Né? Ah, estou indo em tal canto. Vamos no atacadão, vamos aqui, vamos ali, porque existe esse interesse, né, de desqualificar, de falar que o governo Lula não está chegando em tudo que é lugar. Nós estamos trabalhando bastante, gente, na Assembleia, né? E a gente, e como é bom a gente estar ali. Por isso que eu falo, eu tenho muito orgulho. E quando eles me atacam, eu falo assim, eu não estou aqui sozinha. Vocês não estão me atacando, vocês estão atacando uma categoria, você está atacando as mulheres negras, você está atacando que vocês não querem chegar nesse lugar, porque para muitos é difícil ter uma pessoa como eu, que vem desse lugar para estar ali, né, no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Né, conhece, que vivenciou, assim como o presidente Lula, que tem legitimidade para falar. Olha, a gente está diante aqui de uma das maiores lideranças do estado de São Paulo, do Brasil. Vai ser do Brasil. Vou acompanhar você de perto. Ela não me respondeu se vai voltar aqui, seu convidado. Vai voltar aqui? Por favor, me chame que eu quero voltar. Tem que vir mais agora, viu, Mônica? O pessoal ficou aqui apaixonado por você. Querida, infelizmente, nosso tempo acabou aqui. Quero dizer que o espaço aqui está absolutamente à sua disposição. Felicidade imensa, privilégio te ouvir, te ver, sentir essa tua força. E eu quero agradecer todo mundo que nos acompanhou hoje aqui no 11 News, desejar um fim de semana maravilhoso para todos vocês. Mais uma vez, o dia de luta, de denúncia, o Dia da Mulher. Passo para a Ediane fazer fechamento aqui, porque eu não vou fechar esse negócio aqui com você aqui. Quem fecha é você, minha querida Ediane. 1 minuto para você dar o recado mais uma vez para a gente aqui. Olha, hoje, nesse dia de luta, de organização de nós, né? Nossa organização. É importante que a gente traga um olhar, e eu faço sempre esse pedido. Quando você encontrar uma mulher, sabe, que sofreu violência, traga essa mulher para perto de você e converse com ela. Essa mulher precisa conversar. Se você conhece uma babá, uma mulher que é babá, que é diarista, que é empregada doméstica, qualquer mulher, converse. Porque nós estamos, às vezes, assim, se sentimos muito sozinhos em vários lugares. Então, eu quero muito que traga esse dia de afeto, de ouvir. Vamos se ouvir, vamos se pertencer, sabe? Acho que a gente somos sobreviventes do tempo, somos guardiães da memória, da história, e não haverá sociedade sem que nossos corpos ocupem cada vez mais a política institucional, mas também que várias lideranças ressurjam, né? Eu acho que a gente fez muito isso, inclusive,
em 2020, né? Onde a gente viu toda aquela campanha de solidariedade, onde o vizinho que não conhecia o outro há 10 anos e era vizinho dele, eu quero saber quem é meu vizinho, porque eu tô com medo, né, do Covid, e eu quero saber se ele tá bem, porque eu também, se eu perguntar se ele tá bem, ele automaticamente vai querer saber se eu estou bem. Então, eu acredito na sociedade, essa sociedade, que a gente possa pertencer a ela de fato. Então, feliz Dia da Mulher para todas nós, mas é um dia de luta, de organização e de muita risada, né? Porque a gente tem que rir na cara deles se querem que a gente morra o tempo inteiro. Ediane aqui, e a sua, olha só, com a veia poética e afetiva também, ó. Beijo para você. Beijo, gente!